Então, na última live, exatamente. Nós estivemos aqui a criar o nosso primeiro controller através do OpenAPI. Portanto, nós criamos aqui o nosso controller e associado ao nosso controller nós tivemos de criar o nosso objeto de retorno. Portanto, para fazermos isso, nós vamos aqui no OpenAPI e criamos um component e cada um destes components representa um tipo de objeto que nós vamos ter na nossa aplicação. Neste caso, os DTOs são os objetos que nós utilizamos para dar de resposta para o exterior do nosso, neste caso, do nosso microserviço. Portanto, o menu DTO, o schedule DTO, todos estes DTOs, eles têm uma relação entre eles. Portanto, o nosso restaurante tem um menu e o restaurante também tem uma lista de funcionários. E na última live nós estávamos aqui com alguns problemas a fazer este mapeamento. Porquê? Porque reparem, nós temos aqui o Restaurant DTO e o Restaurant DTO tem uma lista de employees, tá? Temos aqui o nosso Employee DTO, portanto o nosso Restaurant tem uma lista. O que é que acontece? Eu não estou a utilizar a lista, eu estou a utilizar um set. Tínhamos aqui até um exemplo onde o gajo refere mesmo isso. Portanto, se vocês quiserem, tiverem algum interesse, temos aqui you should instead model exatamente association as Java util set. Portanto, ele tem aqui um exemplo com listas e portanto diz que nós devemos utilizar os sets e aqui temos a explicação. Portanto, Hibernate and handles remove operations on the association much better. Portanto, ele vai lidar com as operações depois de remoção muito mais rapidamente. Pá, faz algum sentido porque, ao contrário das listas, aqui no set isto é imutável, ok? E portanto, como ele lida melhor com isto, nós resolvemos fazer esta implementação e estamos a utilizar os sets. Agora, o que é que me aconteceu e isto tudo para vos dizer o quê? Eu utilizando sets, o meu restaurante tem um set, não é uma lista, né? Mas tem sets de employees e o meu employee tem sets de restaurante. É um bocado estranho dizer isto, é mais fácil dizer uma lista, não é? Mas, então como isto acontece, eu não estava a conseguir mapear, fazer esse mapeamento aqui na OpenAPI. Dizer que em vez de por criar uma lista é muito fácil. Nós vimos aqui, portanto, se isto fosse, se aqui no Restaurant DTO, portanto, sabemos que temos aqui sets de employees, mas suponhamos que eram listas, tá? Então o que eu estava a fazer era type array, certo? Array. E portanto, depois aqui em baixo nós colocávamos os items, não é? Items e aqui em baixo depois fazemos uma referência. Temos aqui um exemplo em cima. Portanto, se for uma lista, nós fazemos algo deste género. Portanto, o nosso schedule tem uma lista de employees. Então, type array, no label false, ok? E items. Ok? Nós só com o type array e com isto fazemos uma lista de employee DTO dentro do schedule. Tudo perfeito. Tá? Aqui no restaurant eu quero que isto seja um set, mas eu não tenho forma. Se vocês vierem aqui a type, tá? Vamos escrever aqui type, tá? Eu não sei. Pronto, vocês não têm forma de definir que vocês querem utilizar sets aqui, tá? Vocês têm o array que é para todo o tipo de listas que vocês queiram utilizar. Então o que me estava a acontecer é que depois eu gerava os meus objetos, tá? E a gerar os meus objetos nós vinhamos aqui, tá?
OpenAPI, Source, Module, e agora vinha aqui Restaurant DTO, e agora chegava aqui e tinha uma lista de employees. Como eu tinha aqui uma lista de employee, o que me estava a acontecer é que quando toda a minha lógica aqui dentro dos mappers, portanto fazemos aqui algumas operações com... Algumas operações não. Fazemos aqui um mapeamento de uns tipos para outros, portanto de employees para employee DTO e vice-versa, ok? E havia casos, portanto, onde eu, aqui nos mappers ele estava à espera de um set e nós ali estamos a utilizar listas. Portanto, estávamos a ter aqui alguma incongruência de dados, incoerência de dados, e isso estava a dar aqui alguns problemas. Como é que eu resolvi isto? Como é que eu consegui que isto passassem a ser sets? Se vocês repararem neste momento, eu tenho aqui Java util set, ok? E como é que eu consegui fazer isto? Portanto, eu aqui no POM XML, tá? O que é que eu adicionei? Reparem, aqui estes import mappings, vocês criam, se viemos aqui ao OpenAPI, vocês criam o vosso próprio tipo, tá? E o criarem o vosso próprio tipo dá-vos a liberdade de vocês dizerem o que é que vocês vão querer naquele tipo de dado. Então o que é que eu fiz? A minha employee list é um set de employees. Então, eu aqui no POM XML, eu criei este set of employee DTO e aqui eu digo exatamente o tipo que eu quero. Portanto, quero um set de employee DTO. E isto resolve-me o problema. Tá? Tanto que eu mais à frente preciso de um set of restaurant DTO, então eu criei este novo tipo. Portanto, aqui no import mapping é o que eu estou a fazer. Estou a criar os meus próprios tipos. Tá? Porque se eu utilizar array, ele vai-me usar sempre listas. E eu não queria isso. Então, esta foi a forma que eu arranjei de dar a volta ao problema. E funcionou bem. Portanto, neste momento, nós já temos aqui os sets. Tanto aqui como no employee DTO. E, portanto, aqui o nosso schedule continua com uma lista. Pronto. Aqui, neste caso, eu já não tenho aquela associação, aquela relação de muitos para muitos. Portanto, já posso usar perfeitamente uma lista. Então, esta foi a forma que eu arranjei, porque eu até cheguei a ponderar remover aqui a OpenAPI e criar os meus controllers todos sem recorrer neste caso, à OpenAPI. Pronto, de qualquer das formas, eu acho que era interessante fazermos isto, não só pelo conhecimento e por abordarmos isto aqui também, mas também porque vai fazer sentido posteriormente, quando nós tivermos o nosso front-end, podemos reutilizar a nossa API que temos aqui no back-end, podemos reutilizar isto no front-end também. Acho que isso vai ser interessante.